Olá, galera! O assunto que trataremos hoje é sobre a apreciação de alguns gêneros literários. Nós vamos abordar esse primeiro tópico aqui de objetivo para a aula de hoje, conhecer a origem e a classificação dos gêneros literários, tá bom? Após essa aula, na próxima semana, continuaremos abordando sobre outros assuntos e também abarcaremos esses outros objetivos, tá? Então, hoje nós falaremos sobre gêneros literários. E vocês aí já devem ter percebido que, sob a classificação assim geral dos gêneros literários, nós encontramos diversos textos com características das mais variadas possíveis. E também você já deve ter percebido que, em certas épocas, alguns gêneros foram mais populares do que outros. Por exemplo, os gêneros líricos, eles não são populares hoje, né, na nossa época. Eles foram populares há muito tempo atrás. Então, isso a gente pode perceber facilmente. Qual a origem da classificação dos gêneros literários? Então vamos lá. A história da literatura, ela estuda os movimentos literários, artistas e obras de uma determinada época com características gerais de estilo e temáticas comuns e sua sucessão ao longo do tempo. As histórias da literatura são divididas em grandes movimentos denominados eras, que se dividem em movimentos denominados estilos de época ou escolas literárias. Cada escola literária ela representa uma tendência estético-temática das obras literárias produzidas em determinada época. Então, aqui, os movimentos literários eles são divididos em eras, e essas eras elas contemplam assim gêneros produzidos naquela época, sabe? Os gêneros que mais eram produzidos naquela época, as temáticas que são mais pertinentes para aquela época. Aí vai dividindo a história da literatura por aí. Então, nós veremos aqui os gêneros literários na antiguidade, que foram divididos em 3 gêneros, que hoje continua sendo 3, sendo que o gênero dramático atualmente é gênero dramático narrativo, certo? Mas até hoje continuam sendo 3 gêneros literários. Essa divisão ela foi feita na época da Grécia antiga clássica. Essa divisão foi feita na época da Grécia Antiga Clássica, com os conhecidos filósofos Platão e Aristóteles, ao estudarem sobre o que representariam as manifestações literárias da época. Essa divisão passou por algumas alterações devido ao surgimento de novos gêneros, sobretudo de natureza narrativa, que se diferenciavam dos poemas épicos e originais. Então aí, pessoal, o início dos gêneros literários. Os gêneros começaram a ser divididos quando começou a aparecer novos gêneros, textos diferentes do que o que eles estavam acostumados a produzirem. O gênero épico, temos aqui, são as narrações de fatos grandiosos centrados na figura de um herói. Segundo Aristóteles, a palavra narrada. Olha, aqui nós temos um exemplo de gênero épico, que é um exemplo da representação, né? Porque aqui é a representação referente ao episódio de um livro, do livro Ilíada, de Homero, certo? E esse aqui é um exemplo, o livro dele, né, que é um exemplo do gênero épico. O gênero dramático
são textos destinados para representação cênica, na forma de tragédia ou na forma de comédia. Segundo Aristóteles, a palavra representada. E olha aqui, um exemplo para nós, um exemplo maravilhoso é o Alto da Compadecida. É um exemplo de gênero dramático, que no caso é de forma cômica, né? Uma comédia. E temos aqui o terceiro, o gênero lírico. São os textos de caráter emocional, centrados na subjetividade dos sentimentos da alma. Segundo Aristóteles, é a palavra cantada. E vamos aproveitar aqui o exemplo desse poema de Cecília Meirelles e vamos ler, né? Vocês que vão assistir aí o vídeo, acompanhem comigo. Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou se desfaço. Não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Gente, que texto maravilhoso. Lindo, lindo, maravilhoso. E é um exemplo aqui do nosso gênero literário. Bom, pessoal, encerramos por aqui nossa explanação de hoje, mas continuaremos a falar sobre isso nas próximas aulas, certo?